Fala amigos, tudo bem? Meu nome é André, sejam bem-vindos aqui ao Orbita Nerd e nesse vídeo aqui vamos falar do episódio 11 do One Punch Man. Que episódio foi esse? Talvez a melhor animação, a melhor construção da luta. Se você pegar frame por frame ali, você vai ver que os desenhos estão bem detalhados. Mas antes de a gente entrar direto no episódio, vou pedir para você, se você gosta de conteúdo nerd em geral, se inscrever aqui no canal. A gente está preparando bastante coisa legal para você. Deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os nossos amigos, com seus amigos, beleza? Bora pro vídeo. O episódio ele começa já na luta, né? Do Garou contra os heróis classe A e classe B que estão cercando ele ali na cabaninha do Tário dos amigos dele. E esse episódio tem algumas coisas bem interessantes. Que coisas interessantes? O Garou, ele tá todo machucado, ele foi envenenado pelas flechas, e montaram toda uma estratégia para poder derrotar ele, porém a gente percebe que o Garou, pela força a força de vontade dele de mostrar que os monstros são melhores que os heróis, ele consegue ali reunir forças e montar estratégias para lidar com esses inimigos. Em certo momento, Garou, no meio das lutas, que por sinal essa luta contra os heróis ficou muito boa, ele lembra da infância dele, ele lembra de todo mundo comentando sobre o programa de heróis que passava na TV, e ele começa a lembrar ali que ele era o único que defendia o monstro, que entendia o porquê do monstro estar atacando os heróis do desenho que passava na TV. E aí todo mundo começa a perguntar o porquê que só ele que defende os monstros, as criaturas e tudo, e então nós vemos um pouco mais da motivação do Garou nesse episódio. Contudo, quando você passa por esse flashback do Garou, determinado a mostrar que de fato os monstros são melhores que os heróis. E aí vem uma parte muito interessante do anime. O que é? Ele usar as armas dos heróis, como estão aparecendo nas imagens aí pra vocês, ele usar as armas que os heróis possuem contra eles mesmos. Então, aos poucos, um a um, ele começa a derrotar os heróis usando armas de outros heróis contra eles mesmos. E é uma parte interessante, porque o Garou, ele é muito estrategista, né? Ele, mesmo se encontrando em apuros, ele é aquele típico herói que quando mais pessoas se juntam para tentar derrotar, ele arma uma estratégia do nada, ele tem um hack do nada que ele liga e ele começa a derrotar todo mundo. Só que uma coisa que chama atenção no One Punch Man, pelo menos na segunda temporada em si, até no mangá, é que o Garou ele começa a fazer isso, só que ele é o vilão da história. O protagonista é o Saitama. Então esse protagonismo que nós temos nos animes, em vez de ser colocado pro protagonista da série, que é o One Punch Man, que é o Saitama, foi colocado pro Garou. Isso é uma coisa muito interessante. Você começa a ver esse protagonismo de outro lado do anime. Isso é uma coisa muito legal de a gente se ver. Durante a luta, antes de ele começar, enquanto ele derrotava todos os heróis ali, eu quero dar destaque para dois heróis que estavam lutando. O primeiro é aquele que se parece com o Gohan. Ele teve um flashback ali, e nesse flashback ele lembrou, né, da gangue que ele fazia lá, que de todos ali ele se sentia como se estivesse atrapalhando. E aí ele começa a perceber que ele começa a perceber que está atrapalhando e tal, e numa luta onde todo mundo já está derrotado, ele já praticamente se entregou à morte, né? E aparece o Saitama nesse flashback dele para derrotar ele. E aí ele começa a ter mais motivação, só que uma parte bem legal desse flashback que esse herói tem é que na hora que ele derrota, na hora que ele tem esse flashback e ele tem aquela motivação digna de protagonista para lutar, o Garou derrota ele com um soco só, entendeu? E um outro herói que eu quero destacar é o Death Gauntlet, porque você tem todo o questionamento dele de por que os heróis classe S têm um tratamento especial. Por que os heróis classe S são convocados a reuniões que outros heróis de classe A e B também não sabem. Porque os heróis classe S eles são o supra-sumo.
Claro que tem que ter a hierarquia, né? Você tem que ter ali você tem que ter um ranqueamento, né, de heróis que é mostrado no anime até agora. Porém, o Death Gauntlet levanta uma coisa muito interessante. Será que esses heróis estão justamente ali por causa da hierarquia, por causa da força ou por causa somente da influência? Claro que se os heróis são os mais fortes, que é o que a gente vê, se eles são os mais fortes, se eles são aqueles que são a última força da associação contra monstros poderosos, contra monstros de nível dragão acima, eles têm que ser a última força mesmo. Mas será que todo o tratamento especial vale mesmo? O que você acha? Comenta aqui nos comentários se você acha que os heróis classe S precisam mesmo de todo esse tratamento especial. Voltando ao episódio, uma coisa que chama a atenção é que na hora que o Death Gauntlet ele consegue ali, uma posição estratégica para derrotar o Garou ele para na frente da casinha, que era onde o Death Gauntlet estava, e fala: por favor, não atire, tem uma criança lá dentro. Mais uma vez nós vemos que o Garou ele quer manter a humanidade. Mesmo ele se intitulando o Monstro Supremo, como ele colocou nesse episódio, o Garou ele não tem a pretensão de se tornar um monstro de fato. Pelo menos não até o momento. Ele quer ser tido como monstro, mas ele não quer ser tido, mas ele não quer perder a humanidade dele. E a gente vê isso pelo apego que ele tem com o Tario. Acho que até por ele se encaixar, né? Porque ninguém entendia ele como quando ele era criança, por ele defender os monstros. E o Tario era aquele típico bobão da turma que só apanha, que é o mais zoado e tudo mais. E nesse episódio a gente viu um pouco mais esse lado do Garou, que é o lado humano dele, né? Não é só o lado de caçar os heróis, é o lado uma coisa que eu venho falando nos vídeos anteriores. Ele só quer se opor aos heróis, ele não quer deixar de ser humano. Mas mesmo assim o Death Gauntlet, né, não dá o benefício da dúvida pelo Garou e decide atirar contra o Garou. E o Garou ele começa a desviar todos os tiros. E enfim, a casa fica toda escacelhada, menos o pedaço onde o Tario estava se escondendo. Quando acaba a luta, que todos os heróis estão ali caídos no chão, derrotados, o Tario sai e quando ele olha pro Garou, ele vê no Garou um monstro. Ele vê no Garou um monstro. E para uma criança que às vezes não vai compreender bem, não entende exatamente o que está acontecendo, ele fica com medo e simplesmente foge. E aí o Garou ele tem aquele choque de realidade. E, enfim, o Garou teve várias lutas difíceis. Primeiro ele tomou uma surra do Bunkerman, depois ele levou um chute daqueles do Saitama. Agora ele teve essa luta que foi uma luta difícil pelas condições que ele estava contra os heróis. E quando você pensa que não, aparece quem? O Genos. Aquele herói que parece que o Gohan mandou uma mensagem ali pro... tipo uns pagers, né? Tipo um equipamento que os heróis classe S têm sobre para avisar esses heróis, para avisar quando tivesse alguma coisa urgente acontecendo. Genos chega e começa a lutar contra o Garou. E obviamente, né, se fossem situações normais, Genos talvez perderia pro Garou, mas o Garou tá muito machucado, então é óbvio que o Genos ele tá com muita vantagem nessa luta. Mas indo para outra parte do anime que eu queria destacar também, é o Saitama e o King novamente jogando videogame como sempre. O King ganhando e o Saitama ficando bravo. Né, eu não vou nem comentar os frames, porque essas partes geralmente o Saitama jogando videogame com o King, no episódio anterior ficou muito bonito e nesse também ficou. E aí o King começa a perguntar pro Saitama se não é no mínimo estranho você ter vários monstros aparecendo ao redor da casa do Saitama. E também pergunta do Genos, aonde o Genos está. O Saitama fala: olha, eu não vejo ele desde ontem e tal, mas ele sabe se virar. Porém o Saitama se lembra do Genos todo despedaçado e ele fala: vou investigar, depois que ele olha a roupa dele. Bom, aí volta pra luta. Esse episódio a gente destacar algumas coisas, né? O Garou continua muito machucado, continua seriamente ferido ainda das lutas que ele teve. E ele começa a tentar lembrar do estilo do Bunkerman. E ele consegue ali, de certo modo, até confundir o Genos. Mas o Genos, como sempre, está muito bem preparado, prepara algumas armadilhas durante a luta e chega a jogar uma árvore em cima dele.
Só que aí o Garo, ele tem aquela motivação voltando, ele consegue tirar a árvore de cima dele. Aí a gente lembra, e aí você vê no episódio um detalhe. É a transformação dele, né? Que tem no mangá também, né? Se você tá lendo o mangá, você já sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas se você não leu, recomendo que você leia. E o olho dele fica meio avermelhado com laranja. Essa sombra, se não me engano, é essa aqui. Fica, enfim, essa parte aqui e o cabelo dele já tem uma modificação. E quando o Dinos achou que ia começar... E quando o Dinos, né, na verdade, estava com muita vantagem na luta em cima do Garou, começa a aparecer vários monstros, né? E os monstros vão pra cima do Dinos. E um monstro, ele tem uma feição, parece... tipo um monstro planta. Ele aparece ali e convida novamente o Garou a ir contra aí se juntar à Associação dos Monstros. Obviamente que o Garou, ele não aceita. Ele derrota todos os monstros e derrota esse monstro planta, mata esse monstro planta que estava ali tentando convencer o Garou a entrar na Associação dos Monstros de novo. Dinos novamente se prepara para atacar, para incinerar, porém na hora que ele vai desferir o golpe, chega o Silver Fang. E o Silver Fang, ele dá um chute forte no Garou, e aí ele começa a perceber e começa a luta entre os dois. E vale salientar que nessa parte do episódio, já é mais pro final do episódio, o Silver Fang, na hora que os dois armam a posição de luta, tanto o Silver Fang quanto o Garou, o Silver Fang tem uma lembrança do Garou chegando no dojo dele, perguntando, então você é forte? Aí ele desmaia, né? E até aquele participante do torneio, que é parceiro do Charanko no dojo, ele que tava lá junto com o Silver Fang. Enfim, o Silver Fang tem esse flashback e o Garou, ele dá um sorriso, o Silver Fang também, e o episódio acaba com o Garou indo pra cima do Silver Fang. Bom, o episódio basicamente foi esse. Porém, o que eu quero lembrar, o que eu quero dizer desse episódio é o seguinte: as animações melhoraram bastante. Claro que se você for avaliar com a primeira temporada, não tem como avaliar, até porque o estúdio que está produzindo essa temporada agora, do One Punch Man, que é o JC Staff, ele tá com muitos animes já, e tá com uma produção muito alta, então pelo acúmulo de serviço deles, não tem como a gente esperar que eles tenham ali que eles consigam se dedicar 100% ao projeto. Então, porque às vezes compensa mais você pegar um ou dois projetos, fazer aquele negócio bom, fazer aquele negócio incrível, do que você pegar vários e não conseguir dar conta. Mas enfim, esse episódio ele trouxe uma animação muito legal, ele trouxe ali o Garou como estrategista, e eu sei que você torceu pelo Garou nesse episódio. Comenta aqui se você não torceu. Como você torceu no mangá, pelo menos eu torci lendo o mangá. Porque esse episódio ele colocou você numa situação típica de protagonista, só que na versão do vilão, na visão do vilão. Se você pegar outros animes, se você pegar, por exemplo, Dragon Ball, Naruto, ou até, vamos dar um exemplo melhor, Yu-Gi-Oh! Se você pegar Yu-Gi-Oh! Quantas vezes você achou que o Yu-Gi ia perder? Que tava lá com 50 pontos de vida, com 100 pontos de vida, mas do nada ele saca uma carta que muda todo o jogo, né? O hack do Yugi, que nunca tava nas regras, ele muda todo o jogo e ele consegue ganhar o duelo. São poucas vezes que ele perdeu o duelo no anime. Então esse tipo de situação que acontece geralmente com os protagonistas dos animes, ou não só nos animes, né, mas a gente pode ver isso em outras situações, como por exemplo em Vingadores Ultimato, quando todo mundo achou que o Thanos ia ganhar de novo a guerra, e o Homem de Ferro aparece com a manopla, com todas as joias do infinito. Esse tipo de situação que é do protagonista virou do vilão. Isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que o One e o Murato souberam trabalhar muito bem no mangá, e eu tô vendo um desenvolvimento muito legal no anime. Porque aí você acaba torcendo pro vilão da história, porque o vilão está numa situação de protagonista. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não liga aqui no cenário, eu não consegui ir lá onde a gente grava os nossos vídeos. Mas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal se você gosta de animes. Aqui no canal a gente faz reviews de animes, de HQs, de filmes, tá vindo bastante coisa por aí, de games também. Então muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e valeu!